Olá, meu nome é Raquel Paterman, sou autora da proposta cultural da HQ Úrsula, uma peixinha do sertão carioca, que foi contemplada em 2023 pelo edital da Lei Paulo Gustavo de Apoio a Histórias e Quadrinhos. E esse vídeo corresponde a uma das requisições do edital de registrar o processo de criação do quadrinho, e nele eu pretendo trazer alguns vídeos e imagens contendo esses registros. A autora da história, a antropóloga e escritora Liz Stella Rodrigues Cáceres, ela escreveu o roteiro inicial da Úrsula, depois nós fomos juntas trabalhando na adaptação dos quadrinhos, e eu fiquei encarregada então dessa parte tanto de adaptar e reelaborar o roteiro junto com ela, né, pensando em como adaptar o texto para a forma de quadrinho, quanto de desenhar propriamente os quadrinhos. Como ela, eu também sou antropóloga, além de quadrinista, né, e de fato nós dois temos uma história em comum com pesquisas sobre urbanização do Rio, sobre urbanização do ponto de vista de crítica ambiental, né, pensando questões da preservação ambiental. E o quadrinho, que é uma história de ficção, ele traz muito desse percurso acadêmico, apesar de ser de ficção, né, ele envolve uma fundamentação em debates e teorias desse campo. E quem se interessar pode também acessar o vídeo que a gente gravou, da oficina online que a gente realizou como contrapartida do projeto, que se chama, né, o nome da oficina é Quadrinhos para Adiar o Fim do Mundo. É um vídeo que também está disponível aqui no YouTube. E mais para o final do vídeo daqui, né, que eu estou fazendo aqui agora, vai ser exibido também o vídeo que a Estela fez sobre a relação dela com esse projeto e também um vídeo curto meu falando um pouco sobre esse processo de criação também. Bom, para concluir essa pequena apresentação de uma apresentação, eu queria lembrar que o livro se encontra disponível gratuitamente como EPUB acessível, com audiodescrição, e também queria agradecer mais uma vez à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro pela oportunidade. Bom, eu abri aqui os slides, né, para falar um pouco do processo, para falar um pouco dessas primeiras etapas é, da criação, né, do processo de criação da história. Eu selecionei um dos primeiros cards de divulgação do projeto, né? Foi praticamente nossa primeira providência, é, foi criar um perfil no Instagram para reunir desde já e tornar público os materiais que inspiraram a gente, as referências que foram importantes para a obra. E também lá nesse perfil do Instagram, a gente trouxe algumas amostras de sequências da história, né, conforme as páginas foram ficando prontas. E esse card foi uma das maneiras de anunciar o projeto para o público, né, formado a princípio é, pelas nossas redes, né, as minhas redes é, via conta, né, do perfil Desorientanda e a da Estela, que também tem o perfil dela, Babilônia. A gente criou então o perfil Úrsula do Sertão Carioca para reunir então as nossas possibilidades de divulgação e focar mais diretamente no projeto. E uma dessas referências, ela é mencionada brevemente nesse vídeo, que é o livro sobre o peixe das nuvens, que eu estou trazendo aqui. E o livro se chama Expansão Urbana do Rio de Janeiro, o Peixe das Nuvens. Esses aspectos que têm mais a ver com como surgiu a história, de onde veio essa ideia de criar como protagonista de uma história em quadrinho um peixe, né, ou no caso uma peixa, né, dessa espécie, que é o peixe das nuvens, que também são classificados como ribolídeos, isso está bem descrito na apresentação que a Estela faz no livro e na própria historinha, porque é meio que o foco da historinha, né? Quando vem a peixa Úrsula e descreve o ciclo de vida dela, o ambiente dela, e como esse ambiente está sendo afetado no Rio de Janeiro pelas dinâmicas da expansão urbana, né? Eu vou falar aqui mais do processo mesmo de desenhar o quadrinho, e eu tentei fazer aqui uma progressão mais ou menos temporal, né, pegando registros iniciais até momentos mais recentes de criação e de publicação do livro. Mas eu queria desde já avisar que não foi um processo linear, né? A gente repensou muitas vezes o roteiro, quando a gente já estava produzindo o desenho, e voltou e fez mais alteração quando já estava até na etapa, entre aspas, final, né? Quando já estava colorindo no computador. E eu acho que isso também vale como registro para lembrar que o processo criativo não é uma coisa linear, né? No final você tem algo que parece seguir uma ordem, que parece ter seguido uma ordem certinha, mas nem sempre é assim, e assim, é todo um debate, né? É algo
corrente, né, em discussões a esse respeito, que, muito pelo contrário, em geral não é, não segue um caminho tão linear. Enfim, mas essa ideia de que tudo bem, é normal dar voltas, é normal rever etapas, e durante todo o processo a gente foi trabalhando dessa maneira, né? Identificando erros, corrigindo, vendo que pontos da história podiam ser melhor trabalhados, e nesse ponto, eu que a princípio cuidaria da arte, mais da arte, né? Eu entrei muito no roteiro também, e enfim, a gente foi, trabalhando junto até o momento da entrega, né? Então, eu estou apresentando aqui alguns vídeos, alguns registros com uma certa temporalidade ali linear, mas não foi bem assim, né? Porque a gente ficou voltando nas etapas em vários momentos. Aí vou começar, então, só para organizar aqui e passar o slide. Vamos lá, só um segundo, por favor, né? Aqui essa ideia, né, de desenhando papel, lápis e caneta. Estou trazendo aqui, então, algumas imagens, né, desses processos iniciais de desenhar a lápis e passar limpo com caneta, né? Foi tudo em papel. Eu fiz, inclusive, alguns time-lapses aqui, porque também ninguém precisa morrer de tédio, né, por uma pessoa desenhando. Então, aqui tem vídeos que já trazem um dos equipamentos que foram utilizados no projeto, né? Eu usei essa mesa de luz para me ajudar nessa etapa, que é passar dos desenhos a lápis, desenhos mais crus, né, que eu fiz de um jeito mais como esboço, né, para desenhos mais limpos e mais elaborados, fazendo esses desenhos diretamente com caneta a partir dos esboços feitos a lápis. Né? Então, a mesa de luz ajuda nesse processo, porque eu não preciso passar borracha, né, que seria um trabalho à parte. E a gente pode se atrapalhar muito usando borracha, né? E eu acho que tem vários aspectos. Também é legal produzir diretamente com caneta, mas ao mesmo tempo existe a insegurança, né, de fazer os quadros direitinho, de fazer os traços mais ou menos numa forma mais avançada possível. Então a mesa ajudou bastante nesse processo. E aí é um ponto que todo mundo pode se perguntar atualmente, né? Mas por que papel, né? Por que isso tudo, né? Por que não usam tablet direto? Inclusive, é bastante papel que eu usei. Eu usei blocos de desenho, nesse projeto foram 2 ou 3 blocos, né, que foram usados. E no outro vídeo, que eu comentei que eu vou trazer aqui também, ao final desse, eu falo um pouco sobre isso, né? O desenho, nesse modo, entre mil aspas, analógico, né, papel e lápis, é a forma que me satisfaz mais de desenhar, né? E eu acho que isso é um ponto também importante de ter em conta na hora de embarcar num projeto longo, né? Porque é muito tempo despendido, é muita atenção, é muita energia que você emprega para fazer. Então, é melhor fazer, pelo menos eu acho isso, né? Não sei se outras pessoas vão achar, acredito que sim. Melhor fazer da maneira que traz mais conforto e a gente se sente mais à vontade para criar. Então, eu nunca me adaptei com as ferramentas novas, é um processo aí que eu estou considerando, né? Mas eu me sinto mais cômoda usando papel e caneta. Então, foi mais ou menos por aí a escolha, assim, não teve muita escolha, na verdade. Então, nas próximas imagens, né, e alguns trechos de filmagem e time-lapses, trazer, eu vou trazer agora, né, falando de alguns detalhes a mais de todo esse processo. Então, vamos lá, vou trocar aqui de novo. Aí, bom, trazendo aqui algumas cenas. Essa cena, também estou trazendo aqui no vídeo, né, que é um dos desenhos que eu mais gostei de fazer, né, um dos nossos desenhos preferidos. A Estela, ela tem certeza para dizer que é o desenho preferido dela. Que é essa cena da Maia dormindo junto do laguinho em forma de peixe, um cenário noturno de uma paisagem de brejo. E é isso, eu fiz à mão, primeiramente o esboço feito a lápis, né? Passei ali usando a caneta de pincel, com a ponta de pincel, vou voltar nesse ponto daqui a pouco. A parte de colorização foi toda digital, né? E, enfim, esse vídeo aqui é só para mostrar que foi uma dessas etapas do desenho. Aqui continuando, então, aqui a gente tem uma sequência um pouco maior de vídeos e de imagens.
Ela foi feita em maio, desse ano e já mostra essa etapa de colorização no meio digital, né, que é a maneira como, em geral, eu faço os quadrinhos. Tem um ponto que eu acho legal falar também a partir desse vídeo, que é sobre o baloneamento, né? Eu elaborei todos os desenhos já dimensionando mais ou menos os balões de acordo com a minha letra manual, né? A minha tipografia crua, digamos assim, a maneira como eu desenho as minhas letras. E foi durante o processo que eu fui percebendo que isso não ia rolar, né? Deixar com a minha própria letra. E que já ajudaria muito a leitura usar uma fonte pronta. Então, o que foi que eu fiz? Na hora de passar limpo, eu deixei os balões intocados no tamanho deles, mais vazios, e eu preenchi então com texto no computador, né? A escolha da fonte também fez parte do processo, né? É um aspecto importante escolher a fonte, dimensionar a fonte também. Vocês vão ver que tem variações ali. E no caso, eu também pensei que poderia ser legal usar uma fonte de quadrinhos, mas que não fosse uma fonte muito banalizada, né? Como a Comic Sans, por exemplo. Então, eu encontrei uma alternativa que pareceu boa ali, caber bem na história, que se chama Pink Chicken. Bom, continuando aqui, eu trouxe mais algumas imagens para comentar ainda mais desses aspectos, né, do processo de criação. Essas imagens aqui, elas tratam da produção de um capítulo intitulado O Brejo. É um capítulo bem curtinho, mas que tem toda uma complexidade na narrativa, tem toda uma sutileza. E isso aqui, quem lê o livro deve ter percebido, né? Imagino que sim. É um capítulo que traz uma quebra, ele transporta para um outro tempo, para outro espaço, ele mobiliza vários outros personagens, né? Para além do núcleo principal. Isso tudo trouxe também desafios para o desenho. Tem cenas de paisagem, de construção, desafio de caracterizar personagens que nem nome tem, mas que têm uma importância ali, apesar de aparecer, né, de um jeito muito rápido. Movimentos mais complexos, gestos, expressões. E um dos elementos que eu dei destaque foi essa florzinha, que aparece aqui nesses vídeos, que foi uma tentativa de aludir a uma floração típica da paisagem de Brejo, que é a Tabebuia cassinoides. Ela é recorrente, né, em paisagens de Brejo, aqui no Rio de Janeiro, essas paisagens e nessas áreas alagadiças ou áreas próximas, né, de Restinga, de Mata Atlântica. Aqui, essa parte. Bom, esses registros aqui, eles trazem um outro elemento. Bom, esses registros trazem outro elemento do processo, que foram experimentações. Eu experimentei usar uma caneta com ponta-pincel e algumas artes do livro, fugindo um pouco do padrão dos quadros, do padrão regular, né, dos quadros do quadrinho. De certa forma, demarcando, né, com esse outro estilo de traço, né, certas pausas e escapes da história. Eu trouxe essa intenção em algumas partes do livro, bem nesse sentido de demarcar uma pausa, mudar ali um pouco o tempo, né? Trazendo um pouco de um respiro na narrativa, né? Sabendo que tem sequências que são bem intensas. Enfim, um pouco eu segui essa intenção de prolongar um pouco o tempo, de elaboração de um trecho antes de passar para o próximo, né? E eu trouxe aqui algumas dessas imagens elaboradas conforme esse princípio e que foram feitas com a caneta em ponta de pincel, que foi algo novo para mim, algo que eu achei interessante usar e eu acho que o efeito ficou também interessante dentro como parte da narrativa, né? Aí aqui essa parte, né, que estou trazendo algumas imagens dessa etapa que é importantíssima, né, que é a etapa que consiste em pegar essas imagens todas, esses desenhos todos já diagramados, com seus devidos, os seus balões devidamente preenchidos e dimensionados, transformar num livro. É um assunto que rende bastante, né, a nossa resolução de produzir de maneira independente do Úrsula. Isso envolveu muito aprendizado, assim, milhares e inumeráveis sentidos. São filmagens, então, da tela do computador, basicamente, né? E elas contemplam, inclusive, elementos da publicação e da divulgação do livro, né? Tem aí o flyer, foi distribuído em 2 eventos de quadrinhos que eu pude anunciar a Úrsula no final desse ano.
E o post com trechos do prefácio, de autoria da escritora Ellen Torres, né? Ficou muito legal, ficou lindo esse texto. A Ellen é uma voz muito importante, querida nos debates atuais de crítica ambiental, por isso a gente chamou ela. E esses foram registros, então, desse momento final, né? Lembrando que ainda não foi o último, porque partindo daí, quer dizer, partindo daí, que eu digo, dessa parte mesmo de edição, né? De diagramar tudo, transformar em PDF, transformar numa coisa, né? Que poderia virar um livro. A gente ainda encaminhou os arquivos para a empresa que fez a diagramação acessível do EPUB, né? O livro, o e-book está em formato EPUB, pensando justamente na acessibilidade, né? Ele contém, então, essa diagramação com audiodescrição para que ele seja acessível por todos os públicos, né? E as imagens que eu estou trazendo aqui são, então, da capa, né, do livro, e também para mostrar como é que ficou esse EPUB, né, dar uma mudada na diagramação comparado com o PDF, por exemplo. E aí é um trechinho de um dos textos que compõem o nosso livro, né? É o prefácio. Vamos aqui. Por último, né, eu não queria deixar de falar desse elemento também, que foram os títulos dos capítulos, né? Como é que eles foram feitos e como é que foi feito o próprio título do livro. Então, para fazer esses nomes, eu me inspirei numa fala da Karina Botnir, né, antropóloga que desenha, que é uma importante interlocução, né, e referência aqui para fazer esses quadrinhos. E foi uma fala que ela fez em uma das oficinas de desenho etnográfico que eu participei, sobre otimizar o uso e evitar o máximo desperdício dos materiais de desenho. No caso, as canetas, que são, inclusive, muitas vezes caras, né? Eu usei canetas à base de nanquim descartáveis, e elas não duram muito, né? Eu usei umas duas ou três canetas, agora não estou lembrando, mas chega uma hora que ela não segue muito bem o desenho, ela começa a falhar, né? Então, bom, eu utilizei as canetas que ainda tinham carga, mas já não estavam boas para desenhar, para fazer então esses títulos, né? Incorporando esse risco mais falhado com parte da própria estética dos nomes. Fica evidente que foi, então, né, como eu disse, a escolha do título do livro, e também não deixa de haver, da minha parte, uma certa intencionalidade nessa técnica, pensando na coerência com o tema central, tratado do livro, né? A gente está falando de meio ambiente, então por que não também demarcar visualmente uma relação diferente com os materiais e com o próprio consumo, né? Claro, é uma coisa muito pequena, minúscula, enfim, na verdade, assim, o nosso foco aqui, né, a gente está falando de assuntos muito maiores, de especulação imobiliária, né, de impactos sobre ecossistemas. Mas o que eu estou falando da caneta tem muito mais a ver com um gesto simbólico, né? Isso tudo me parece importante ser pensado, né, ser elaborado quando a gente fala de criação artística também. Como é que são os materiais que a gente usa? Como é que a gente gerencia esse uso, né? Para onde eles vão? E, enfim, é um assunto que eu acho que a gente pano para manga, né? Quem sabe no próximo quadrinho. E eu trouxe mais nesse sentido de também contextualizar e falar como o pensamento, né, sobre o enfoque do livro, o pensamento sobre questões ambientais, atravessa, né, a forma como ele foi feito para além da história em si. Bom, acho que a gente já está fechando, né? Trouxe de novo aqui essa imagem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação aqui breve. O livro tem uma parte final chamada Extras, como se fosse um anexo, né? E nessa parte eu falo mais sobre o processo, falo sobre a caracterização dos personagens, né? Como foram criados os personagens, a Maia, o Úrsula, o Nando, né? O pai da Maia. Falo sobre a criação do perfil, os conteúdos que a gente divulgou por lá. Então, por exemplo, tem uma sessão que a gente fez uma espécie de glossário, verbetes do Brejo, com termos que aparecem ao longo da história, né, ao longo do quadrinho, e esses termos colocados ali, explicados como um verbete de dicionário, mas tanto com informação quanto com alguma coisa de historinha, né, alguma coisa de poesia ou alguma coisa mais de humor dentro desses verbetes. Isso tudo está lá no nosso perfil, vocês podem
acessar e seguir para conhecer, né? O perfil se chama Úrsula do Sertão Carioca, né? @Úrsula do Sertão Carioca, sem acento. E é um perfil administrado por mim e pela Estela, né? E também, quem quiser pode acessar as nossas próprias redes, né? A Estela atende pelo perfil Babilônia lá no Instagram, e a minha rede, no caso, meu perfil é Desorientanda, né? Que traz também as tiras que eu faço sobre a vida acadêmica, que foram as tiras que me tornaram quadrinista. Então, agora eu vou colocar na sequência os vídeos que nós duas produzimos para divulgar essa HQ, né? Úrsula, uma peixinho do sertão carioca, nessas nossas redes. Oi, gente! Sou Estela Rodrigues, autora de Úrsula, uma peixinha do sertão carioca. A história tem como protagonista um exemplar dos peixes das nuvens, que na real não vem do céu, mas brotam do brejo. A Úrsula começou como uma nota de rodapé numa pesquisa sobre paisagem que eu realizava na zona oeste do Rio de Janeiro. Quando perguntei nas redondezas sobre o peixe das nuvens, descobri que era um ilustre desconhecido. Eu achei uma pena que um peixe com um nome tão poético fosse incógnito. Queria fazê-lo conhecido, mas não sabia como. A existência do peixe das nuvens me desafiou a abordar as tensões entre ambiente e cidade sob outros formatos, fora das convenções acadêmicas. E que se faz com um peixe das nuvens quando não se é da biologia? Ora, pois poesia. Era imprescindível ressaltar a beleza e o valor da vida dado pela vida mesmo. Encontrei na fabulação especulativa um caminho para discutir os impactos da especulação imobiliária nos brejos da cidade, considerando a crítica feminista e o ponto de vista dos peixes das nuvens. Ursula K. Le Guin é minha grande inspiração para criar histórias sem heróis. Daí o nome da nossa peixinha ser uma singela homenagem a esta escritora. Outros temperos vieram de autoras muito estimulantes, como a bióloga e filósofa Donna Haraway, que nos orientou a criar parentescos com outras espécies e a não sucumbir no catastrofismo que anula a ação. E, por fim, a antropóloga Anna Singh, que nos ensinou a ver vida nas paisagens em ruínas produzidas pelo capitalismo, ressaltando as relações multiespécie. Mas o ingrediente principal dessa experimentação ativista e colaborativa é a participação da Raquel Paterman, quem fez as ilustrações e adaptação para o livro de HQ, apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Bom, gente, este foi um resumo de como nos tornamos oficialmente as mães da Úrsula. Eu acho que vocês vão curtir muito nossa história e até a próxima! Olá, meu nome é Raquel Paterman, sou autora da Desorientando, e hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do processo de desenvolvimento do livro Úrsula, uma peixinha do sertão carioca, que é uma HQ sobre meio ambiente e expansão urbana baseada na história de Estela Rodrigues e que foi contemplada pelo edital da Lei Paulo Gustavo. Como vocês podem ver, eu uso papel, lápis e caneta para fazer os desenhos. Há muitas formas de desenhar, muitas formas de fazer uma história em quadrinhos, e eu faço dessa forma, né, finalizando, colorindo no computador, que é a maneira como me adaptei, como costumo fazer as minhas tirinhas, os desenhos e cartuns que eu faço. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.